Pastor Manuel Moreira. Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Parabéns à igreja que está em Ponte Coberta, né? Na estrada da Floresta, 13.100. Aqui, um lugar que já nós recebemos muita bênção de Deus neste lugar, né? Esse sítio aqui, esse cantinho. Sabe, a gente parece que não era nem para ter vendido isso aí. Que dá saudade daquilo, né? Mas Deus deixou aqui um restinho restinho, né? Deixou aqui alguma coisa ainda para nós, né? A igreja em Ponte Coberta é uma igreja abençoada. Hoje o pastor Maurício me falou que eu tinha que estar aqui hoje. E ele lembrou que outra vez que eu estive aqui, não sei se eu preguei, ou falei, ou dei um testemunho, não sei. Mas ele disse que eu falei que essa igreja aqui é muito boa, né? Assim mesmo. O que eu falei? Que eu gosto de vir aqui. E eu vou dizer para vocês, me mandaram falar, mas eu não estou com vontade de falar pouquinho não, tá? Não. Amados irmãos, nós estamos numa obra especial. Muito comum, né? Eu estou numa obra. Tem uns que a gente pergunta, que obra? A obra da restauração. Não é assim que alguns falam? Obra da restauração. É restauração mesmo? Como é que a gente fala? Na obra da restauração. Mas tem outros que dizem assim, estou em obra de restauração. Ou de restauração. Tá certo? Há pouco tempo eu tive, eu que não sou de falar nada, de reclamar nada. Mas eu vi em algumas Kombi da obra assim, igrejas que militam em obra de restauração. Eu falei, espera lá. Foi assim que eu aprendi, não. Eu aprendi igrejas que militam na obra da restauração. É uma só. Ou é obra de restauração. Qualquer coisa. Está fazendo alguma coisa. Está melhorando alguma coisa, não está? Não. Está na Bíblia. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, o qual dantes vos foi pregado, até os tempos, não foi pregado não, como é que é o resto do versículo? É necessário que o céu, eu tô bom, 70 anos não é 70 dias, né, irmãos? Esquece tudo mesmo, 70 anos, dá para esquecer alguma coisa. O qual dantes vos foi pregado, não foi? Foi isso mesmo? O qual convém que os céus o contenha até quando? Até aos tempos da restauração de tudo. Mas como é que nós vamos provar que chegou esse tempo? Viu? Como é que nós vamos provar? Aqui é Atos 3:21, né? O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Todos os profetas desde Samuel, todos quantos falaram também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas, e do concerto que Deus com nossos pais fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Bom, os tempos da restauração foram anunciados. Jesus virá nesse tempo. A gente não sabe quanto vai durar esse tempo. Porque nesse tempo, como é que nós vamos provar que chegou o tempo da restauração? Existe um sinal claro na Bíblia. É esse que os discípulos perguntaram a Jesus, aqui no capítulo 1. Estando eles
estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Jesus está anunciando para eles que eles iam ser cheios do Espírito Santo, iam receber o Espírito Santo. E eles preocupados. Engraçado, né? Jesus mostrando uma coisa melhor, uma coisa espiritual, mas é assim até hoje. Até hoje é assim. Jesus falando de coisa tão importante, mas eles: mas restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Porque Israel tinha sido levado para a Babilônia, depois voltou para lá. O resto, os judeus que voltaram de lá, agora estava dominado pelos romanos. Não tinha o seu reino autônomo, a sua autoridade própria, a sua autonomia própria. Era um povo subjugado aos romanos. E falou: mas nesse tempo tu vai restaurar o reino de Israel? Vai voltar a ser uma nação autônoma? Vai voltar a ter o seu governo, o seu rei? Jesus está falando de coisa muito diferente, que era do Espírito Santo, coisas espirituais. E a igreja foi levantada, não foi para ser política. Não, a igreja não tem nada com a política. O mundo tem a política, mas a igreja não foi levantada para isso. A igreja foi levantada anunciando um outro reino, que é o reino dos céus. Nós aqui somos como subversivo, porque o inimigo, Satanás, é príncipe deste mundo, mas nós estamos aqui no reino dele, pregando contra ele. Pregando contra ele. O inimigo, ele tem uma raiva desses crentes, na obra da restauração de tudo. Ele tem raiva, porque aí fora, tudo que ele pendura nos crentes, o crente aceita. Toda moda, tudo que, né? Os crentes até dançam dentro da igreja, pula, faz uma bagunça, diz que estão adorando a Deus. Aqui é diferente. Quando pendurem algum, esse algum sai, o Senhor tira ele de qualquer maneira, ele some com tudo que o inimigo pendurou nele. Aqui, crente da obra não é cabide do diabo pendurar as modas dele. Não, a doutrina dele. Então ele tem que ter raiva de nós. O crente, quando um crente sai da presença de Deus, o inimigo, ele não poupa esse crente. Ele não trata ele como um carinho, não. Porque ele lá no meio dele, lá no mundo, ele é um intrujão, é um perturbador. Um crente sai dessa obra, nós temos visto alguns sair, chega lá: agora eu vou ficar nessa igreja aqui. Vou ficar aqui eu não falo nada sobre... Mas o pastor fala: ó, cuidado com isso aí, esse aí veio da restauração, hein? Ele sabe que ali tem um ali contaminado, contagiado pela obra de Deus, por essas doutrinas que o Senhor revelou. A primeira oportunidade, quando chega num assunto, às vezes numa escola bíblica, que eles chamam de dominical, porque feito no domingo está tudo certo. Mas aí aquele crente já começa a botar em questão sobre o véu, sobre o corte de cabelo, sobre modas, sobre a roupa das irmãs, e começa, esse aqui, a gente aí já começa a dar um chega para lá nele, já começa a abandonar ele. Ele não tem outro jeito, ou ele volta para a obra, ou então fica no mundo, fica em casa. Eu conheço muitos que ficam em casa, porque chega lá, o ambiente, quando chega o pão, a Santa Ceia, agora a Santa Ceia, pega lá, o diácono vai lá, compra aquele pão fermentado lá na padaria, que o padeiro até bêbado fez aquele pão, e geralmente de madrugada ele bebe alguma coisa para poder tirar o sono, e ele está lá amassando aquilo, babando em cima daquilo ali, né? Acontece, se enjoar também está em cima daquilo ali. Vai o diácono lá, compra aquele pão, e o pastor pega: tomai e comei, porque este é o meu corpo. Este aqui simboliza o corpo do Senhor Jesus. Além de ser nojento, é contra a palavra de Deus. Aí o crente que está lá, ele não participa da ceia. Eu já vi alguns que ficou 2, 3 anos lá, nunca participou de uma ceia. Porque não dava, gente. Não dava mesmo comer.
está na Bíblia, que ele aprendeu com o Senhor. Então o crente da obra sai daqui, mas ele lá fora não tem apoio. Então, irmãos, esta obra é maravilhosa. Nesta obra maravilhosa. Mas eu perguntei, qual o sinal claro da Bíblia que chegou o tempo da restauração? Vocês sabem? Por quê? Você disse, chegou o tempo da restauração. Ninguém sabe. Gente, em 1948, 14 de maio de 1948, foi proclamada o Estado judeu. E aqui no livro de Zacarias diz que primeiro seria restaurado a parte da tribo de Judá, porque é a tribo de Davi, e depois o restante de Israel. Está aqui, o livro de Zacarias, não posso precisar o capítulo, mas está ali. Eu acho que nesses assuntos aí, o Zacarias é o que mais fala mais claro, do que Apocalipse, do que outros livros escatológicos. E assim aconteceu. Hoje, uma nação que há 2000 anos atrás não existia, só o catolicismo, o judeu tem que morrer porque mataram o Filho de Deus. Quando descobria que a pessoa que era judeu, ele mandava pegar e queimar ele com a família, queimar vivo. A tal de Santa Inquisição. Ô santa, hein? Santa Inquisição, para purificar, queimar os hereges. E os judeus são os maiores hereges. Veja como o inimigo tem lutado para acabar com esse povo. Mas o nome de Deus é invocado sobre eles. Então, nós gostamos dos judeus, não é porque eles são bonzinhos, não, porque eles não prestam também não, hein? Eles não prestam, eles não gostam de gentio, não. Mas nós, por causa da Bíblia, a Bíblia que chama eles de povo de Deus, a Bíblia diz que eles são povo de Deus. Deus fez sinais entre eles. De lá nasceu Jesus, que nos salvou. E diz o apóstolo Paulo que nós fomos enxertados no tronco da verdadeira oliveira, que é Israel. E nós nos tornamos israelitas por adoção. Tornamos herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Ele é judeu, ele é israelita, nós nos tornamos também. Então o verdadeiro sinal que prova que começou o tempo da restauração é a restauração de Israel. Mas aí Deus começou a fazer um movimento no meio dos crentes, batizar crentes com o Espírito Santo. Eu vi muita coisa disso, foi muita encrenca. O Jornal Batista proclamou, porque a Convenção Batista Brasileira estava sendo dividida. Nomearam a comissão dos 13 para resolver o problema, estudar o assunto e trazer o parecer para a convenção. E então o Jornal Batista publicou, infelizmente, nós vamos ter agora um grupo de batista pentecostais. Mas nisso surgiu umas igrejas aqui no Rio, na igreja em Bom Sucesso, o Senhor começou a mostrar as verdadeiras doutrinas. Começou simples. O crente não tinha ósculo santo, não tinha lava-pés, não tinha ceia com pão ázimo, mas o Senhor começou a revelar. E o Senhor disse, a minha obra é restauração. O pastor que estava na frente não estava entendendo nada, mas Deus exigiu dele que daqui para frente seria diferente. E começou, mas ele começou, o Senhor revelou para ele a Santa Ceia, ele começou a celebrar a ceia com pão asmo, suco de uva, e foi uns irmãos que leram no Jornal Batista, a igreja de Bom Sucesso passou por espiritismo. Aí muita gente, a igreja passou por espiritismo? Para os batistas, os pentecostais eram espíritas, eu já fui de lá. E nós éramos ensinados assim, eles são os pentecostais. Meu padrasto dizia, é um espiritismo adiantado, né? Mas não era não, é por causa do batismo com o Espírito Santo, crentes falar em língua estranha, né? Aí tem aquele movimento na Convenção Batista, dividiu a convenção. Eu participei, eu fui membro, fundador de uma igreja lá na convenção. Lá era a Convenção Batista Mineira. Aí surgiu a Convenção Batista de Minas Gerais, com 31 igrejas crendo no batismo com o Espírito Santo. Aí aqui no Rio surgiu vários grupos também, muitos de outras igrejas, igreja cristã, a evangélica. Mas 2 irmãos foi lá em Bom Sucesso, chegou lá, assistiram a ceia lá.
Falou, vamos lá ver essa igreja que passou por espiritismo, né? Era Rodovil e Nicanor, o nome deles. Chegaram lá quando sentiram o poder de Deus na igreja e a autoridade da Bíblia, porque o pastor Batista tinha coragem de ler Coríntios 11, não. Lia Mateus 26 para celebrar a ceia, mas ler ali e dizer que o crente não pode participar da ceia indignamente, isso não era visto. E aconteceu lá um caso que alguém participou da ceia indignamente, caiu lá no chão e vomitou lá, e depois se levantou, depois que vomitou o pão que tinha comido, né, e o vinho que tinha bebido. Aqueles irmãos voltaram, já estão na obra, e começou um movimento. Daí a pouco muitas igrejas ingressaram, Deus fazendo, Deus já fez grandes sinais. Lá em Valadares morreu um pastor muito conceituado, chamado Omir de Siqueira. Ele foi para a igreja e pregou contra o lava-pés. Deus tem ciúme dessas doutrinas, gente. Falar contra o véu, contra o lava-pés, contra a saudação do crente, contra o traje que Deus revelou, é morrer mesmo, quer morrer mesmo. E ele, um pastor conceituado, assembleano antigo, muito trabalhador, uma folha de serviço, o pastor Omir de Siqueira. Ele era carequinha, pretinho, igual o João de Deus, né? Chegava a brilhar na frente da luz, mas era um homem de Deus. Mas falou contra o lava-pés, pregou, explicou contra o lava-pés, que isso aí era símbolo de humildade, que não precisava disso. E chegou em casa e ficou confuso. E ele lia a Bíblia, foi para o gabinete dele e a esposa dele observando. Ele ajoelhava, orava, abria, lia de novo e ficou confuso. Orava de novo, 2 horas da manhã ele deu um pão, levou para o hospital e lá ficou, morreu. Morreu, falou contra a doutrina. Já vimos sinais nesta obra muito maravilhoso. Eu não vi tudo, mas sei de história contada e verídica. Um irmão lá em Biquinhas, o irmão Pedro Gonçalves Esteves. Eu estou contando, se você estiver enfadando, por favor, aguenta aí, que isso serve para nos alicerçar nessa obra. Quer ver? Eu estou na obra, mas por quê? Sabe nem por quê? Nunca ouvi um profeta profetizar dormindo, nunca vi um sinal de Deus assim verídico, né? O irmãozinho humilde, lá conhecido como Pedro Grilo, um homem de Deus, conhecido como Pedro Grilo, muito meu amigo, foi muito meu amigo. Aí uns garotos, lá tem os poços lá, um lugar que o poço era furado, lá se chama de cisterna, fura pro chão adentro 25 metros para poder achar água. Aí no vizinho dele, tem um quintal do vizinho, um terreno baldio, tinha uns pés de abóbora, chegou uns meninos do vizinho lá, 2 garotos, começou a jogar aquelas abóboras dentro daquele poço. Ele foi lá e falou, menino, não faz isso não, porque se o dono vier aí, vai achar que é eu. Aí os meninos voltaram, esconderam por lá, voltaram a jogar tudo. Quando o dono chegou, ele falou, olha, quem foi os meninos, moreno, assim, o filho daquele moço que mora ali, tal de Silistrino, que mora ali na esquina. Esse homem era bravo. Vê como é que Deus faz, permite acontecer. Daí a pouco veio o Silistrino lá, com a mão no bolso, querendo puxar uma arma, e xingou o irmão. Não vou nem dizer de que ele xingou, porque foi muita coisa, que ele pensou, né? A filha dele, pai, deixa o moço. Ele falou, não. E o irmão, tranquilo, falou assim, o senhor está pensando que eu sou, está dizendo que eu sou isso aí, me xingando disso, mas não sou não. Tranquilo. Chama ele de senhor, a menina dele veio, a moça veio, pai, vamos embora, ele está chamando o senhor, ele não quer briga, né? Te chamando de senhor. Levou ele para lá, veio a dona, que ele era brabo mesmo, chegou lá cuspindo marimbondo, veio a dona dele com um prato de comida para ele, para acalmar ele, pegou o prato, quando sentou, morreu. Chama lá, tinha um farmacêutico chamado João de Deus, um velhinho, que era o farmacêutico, sabe, vendia aquelas homeopatias pro povo ali, era o mais experiente, que lá naquele interior, qualquer coisa assim que acontecia, eles chamavam o farmacêutico, para resolver o problema. Até, o farmacêutico até operava, arrancava estrepe nos pés dos outros, fazia operação, né? Encanava braço, né? Meu bisavô era
era um analfabeto, encanava braço, perna e sarava. Às vezes até melhor do que os médicos hoje. Fazia talisca de bambu, né? Costurava um pano com aquelas talisquinhas e botava, sabe o que? Botava breu com clara de ovo naquilo ali e botava ali e a pessoa sarava. Mas eu tô só para vocês analisar o que era o farmacêutico lá. Mas deixa lá. Chamaram o João de Deus, veio o João de Deus. Vamos puxar a língua dele. Caçou língua, meu amigo. Até hoje não achou língua na boca do homem. Deus fez ele engolir a língua que xingou o irmão. Ó, aí todo mundo ficou assim, ó, cuidado com esse povo. Não mexe com esses crentes. Que lá o povo zombava de crente mesmo. O trabalho, não tinha crente de igreja nenhuma, surgiu a obra lá. Lá, xinga. O padre foi para proibir o pastor, pai do pastor Joés, pastor Joel Marques, celebrar o batismo. E foi o prefeito, bate-pau da polícia, foi junto com ele. Chegou lá para proibir, você não pode batizar. O pastor só falou umas 3 palavras, saíram, foram embora. Depois foi lá em Belo Horizonte, o prefeito, saber como é que ia fazer com esse povo que tinha surgido. Aí o deputado falou, não mexe com esse povo não. Aí pronto, aí os irmãos ficaram mais tranquilos, né? O irmão morreu, apareceu o camarada para proibir sepultar o irmão lá. Mas não teve jeito, o irmão foi sepultado e outros mais depois foram sepultados, porque o padre não queria que sepultasse. Mas isso tudo, só narrando isso aqui. Mas Deus fez sinais. Esse irmão foi xingado por aquele ímpio, mas também na boca do ímpio não acharam a língua dele, porque Deus sumiu com a língua dele. E aquilo ficou notório entre todos, porque Deus, quando faz o sinal, fica notório. Deus já fez muita maravilha nesta obra e pode fazer ainda, hein? Pode fazer, nós cremos no mesmo Deus. Você está na obra da restauração de tudo. Não é a obra de restauração, nem a obra da restauração. É a obra da restauração. Fala com orgulho. Não, com orgulho não pode não, né? Com orgulho não pode não. Fale com entusiasmo. Tá isso, não é orgulho não, entusiasmo. Fale com entusiasmo. Eu estou na obra da restauração que Deus levantou agora no tempo do fim. Porque Israel foi a principal coisa que foi restaurada. E a igreja também entrou no programa de Deus. Deus está realizando uma obra na terra. E a igreja está também. Israel está lá, dando trabalho. E cada dia piorando mais, cada dia mais bravo. Eles não prestam não. Mas Deus, através daquela pequena nação, vai desafiar o mundo. E agora a Rússia está conseguindo um porto de mar, no Mar Negro, que dá acesso ao Mediterrâneo, que fica de cara com Israel. Só que, e a Bíblia diz, secou-se o rio Eufrates para que passassem os reis do Oriente. Não é literalmente o rio Eufrates, ali é simbólico. E eles agora, daqui a pouco, Deus terá que enviar as suas 2 testemunhas, Enoque e Elias, e ferir de praga os que tiveram contra Israel. E nós veremos que eu com 70 anos, isso não vai demorar muito mais não. Nós estamos na obra de Deus no tempo do fim, a obra da restauração de tudo, que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ele anunciou, então Israel será restaurado. Não tem terra para Deus colocar, tem as divisas que está lá no livro de Ezequiel, para Deus colocar no lugar. O reino de Salomão foi bem maior do que aquele pedacinho de terra que está lá, que pouco maior do que o estado da Alagoas. Vocês vejam no mapa, que vocês analisem o terreno de Israel. E aquela naçãozinha, Deus, através daquele povinho, através dessa igreja, através daquele povinho, vai desafiar o mundo inteiro. O mundo político através de Israel e o mundo evangélico através desta obra. É isso que nós recebemos, é assim que nós fomos ensinados. E temos que crer, porque Deus tem mostrado que está conosco. Então fique tranquilo, porque Deus disse há poucos dias, eu ainda estou na frente da minha obra. Aí a gente pensa logo só em nós aqui. Não, no mundo inteiro Deus está realizando uma obra. E Deus vai convocar os reis do Oriente. Já pensou?
Rússia, China, Japão e todos aquele povão lá, e os muçulmanos todos, os países muçulmanos, contra Israel, um povinho que não vale nada, e Deus feria de praga, que os olhos vão apodrecer dentro da órbita. As duas testemunhas referiam as águas com sangue. Eu creio que é o primeiro sinal que vai ser feito, como foi feito no Egito. As águas vão virar sangue, já pensou? O negócio vai ficar feio, gente. Mas em nós, pode até sermos perseguidos, mas que Deus vai fazer coisa terrível entre nós, vai, para a glória do seu nome. Desafiar este mundo, desafiar o reino do diabo, que nós somos contra ele, contra esse reino desse príncipe maldito. Ele não é rei, ele é príncipe só. O príncipe é apenas um aspirante a ser rei, mas não é rei. O príncipe não governa, ele tem que governa o rei, e o nosso rei já está eleito, o rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, vamos ficar tranquilos nesta obra, porque esta obra é de Deus. É Deus que levantou a obra da restauração de todas as coisas. E para fazer sinais, não é para só para a gente ter uma igreja para ir. Você está crente com vergonha, tem crente que fica com vergonha de ser crente, sai na rua. Ih, o que eu vou falar de mim com esse calor, né? Eu vou arregaçar a manga aqui. Não tem ninguém vendo na igreja. Você você vai enfrentar o que vem aí? Vai. Você, crente da obra, vai poder esconder. Aonde? Se vier a perseguição, vai esconder aonde? Crente da obra, todo lugar que olha e conhece ele, né? Ele está no lugar que ninguém conhece aí. Você é pastor, né? Ué, como é que você sabe? Não, eu estou vendo que é. Esse aí é crente. Ô irmão, também me chama de irmão. Por quê? Nós somos conhecidos. O nosso traje condena e a nossa fala também nos condena. Os discípulos estavam lá, mas eles conheceram que a fala de Pedro é diferente. Pedro não falava gíria, não falava bobagem. Pedro falava palavras clássicas, como ele aprendeu com o mestre Jesus. Ele não aprendeu gíria com Jesus, não. Ele não aprendeu palavrão com Jesus, né? Ele aprendeu a falar como Jesus falava, né? E assim eles falavam. Ele falou, você também é um deles, né? Porque a sua fala te condena. Pedro e João lá, os sacerdotes não podiam contradizer, porque sabiam que eles haviam estado com Jesus. Tinha marca. O crente tem que ter marca do Senhor. Tem crente que ele é transparente, né? Você já viu falar no crente transparente? Você já viu falar no camaleão? Aquele bichinho que fica, se ele ficar aqui na parede, ele fica, daí a pouco ele está da cor da parede. Se ele ficar aqui, ó, daqui a pouco ele está da cor desse pau. Tá? Fica numa árvore, daí a pouco ele... Daí esse bicho, ele tem uma ação chamada mimetismo. Ele se adapta à sua cor de acordo com o ambiente. Já viu falar nisso? Tem crente que é assim também, ele é mimético. Ele muda de cor. Você está entre os ímpios, você não faz diferença dele dos ímpios. Mas você está no meio dos crentes, aí ele está direitinho igual os crentes. Mas nós não podemos ser assim, né? Acho que existe muito pouco desses, né? Muito pouco. Mas o pouco não devia existir, né? Porque nós temos a nossa cor, o nosso traje, a nossa fala, até o nosso gesto. O nosso gesto é gesto de crente, gente. O gesto do crente faz gesto imundo, né? Gesto obscenos. Não, crente não usa isso não. Crente, até os seus gestos é gesto puro, gesto santo, viu? Até o seu olhar tem que ser santo. Seu pensamento tem que ser santo. Suas palavras tem que ser santas. Você tem que ser todo santo. E eu também, né? Eu estou falando você, mas e eu também, né? E que Deus nos abençoe. Outro dia a gente fala mais sobre os acontecimentos que Deus já fez nessa obra. Tem alguns, hein?